Sejam todos muito bem-vindos novamente à série de estudos Aos Pés de Jesus. É uma alegria poder estar convosco novamente para poder partilhar a palavra do Senhor e que todos juntos possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, vamos, como é usual, ter um momento de oração. Pai Celestial, te agradecemos porque nos permites novamente abrir a Tua palavra e queremos rogar que neste momento nos possas batizar com o Teu Santo Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entender as Sagradas Escrituras, a entender este livro, esta carta de amor que escreveste para nós. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ter um espírito aberto e que não sejamos guiados pelo elemento humano, mas que sejas Tu que nos guias. Faz com que o estudo de hoje possa criar impacto na nossa vida, que nos ajude a tomar decisões para a vida eterna e que também, Senhor, muitas pessoas possam usufruir da Tua palavra e do estudo que hoje vai ser partilhado. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. O estudo de hoje é o estudo número 10 e intitula-se O Segredo da Arca de Ouro. Vários povos da antiguidade guardavam valiosos tesouros de ouro, cheios de significado, como, por exemplo, a civilização Inca, ou os Maias, ou os Aztecas. Também tínhamos os túmulos dos faraós egípcios, que eram conhecidos por conter muitas riquezas, especialmente o famoso túmulo de Tutankhamon, que foi encontrado intacto. Estava rodeado de ouro. Infelizmente, todos os outros que até agora se encontraram foram saqueados. Extraordinário e valioso foi também o santuário que Moisés construiu no deserto. Cada utensílio, e especialmente a Arca da Aliança, tinha um significado profundo. As medidas, o material, a sua localização, os seus rituais, continham segredos valiosos. Mas será que todos estes segredos estão relacionados conosco? Como podia o povo de Deus ser salvo no Antigo Testamento? Deus tinha dito ao homem, no Éden, que se ele pecasse, morreria. Será que isso aconteceu imediatamente depois do pecado? Não. Então quem morreu no seu lugar? Gênesis 3:21 diz-nos o seguinte: E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Quer dizer que houve um animal inocente que tomou o lugar do homem. Um cordeiro morreu em sua vez. Adão e Eva receberam então estas peles para se vestir. O cordeiro foi um substituto do homem, um símbolo da vinda do Salvador. Portanto, a promessa do Senhor que alguém teria que morrer cumpriu-se. Não foi o homem, mas o cordeiro morreu em seu lugar. Quando foi preparado por Deus um caminho de escape para o homem? 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Quer dizer que este plano de redenção, criado por Deus, foi preparado ainda antes da fundação do mundo. Como podia ser expiada a culpa e o pecado? Hebreus 9:22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, foi necessário o sacrifício deste cordeiro, que então seria uma expiação do pecado do homem. Esse cordeiro que aprontava para alguém que viria. É por isso que, se analisarmos a história, vemos que o sacrifício de Abel foi aceite e o de Caim não foi aceite. Abel trouxe o que Deus lhe pediu, o cordeiro para ser sacrificado, e Caim
trouxe as melhores frutas, os melhores legumes que tinha no seu terreno, mas não foi aceito pelo Senhor, porque primeiro não foi o que o Senhor lhe pediu e segundo, não houve derramamento de sangue. E como diz o texto bíblico, sem derramamento de sangue não há remissão. E no Antigo Testamento, o pecador trazia um animal para morrer em seu lugar. Colocava as mãos na cabeça do cordeiro. E isto representava a confissão da sua culpa e a transferência do pecado para o cordeiro. E então assim era morto o cordeiro no altar dos sacrifícios. E então agora, devido ao pecado, devido a estes sacrifícios todos, Deus decide revelar-se ao homem. Que ordem deu Deus a Moisés numa visão? Êxodo 25, 8, 40. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Deus tinha tirado Israel do Egito, guiou-os para a terra prometida, revelou-lhes a sua vontade e deu-lhes a conhecer a sua lei. E após tudo isto, então Deus agora pede ao povo de Israel que construa um templo, um tabernáculo, para que Deus possa habitar no meio deles. E aqui temos uma imagem do santuário, onde podemos ver o átrio, onde podemos ver o altar de sacrifícios, a pia e o tabernáculo em si. E vemos também as tendas do povo de Israel que acampavam ao redor do tabernáculo. Que medida aproximada tinha o átrio, ou o pátio, onde foi colocado o tabernáculo? Êxodo 27, 18. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. 2 côvados equivale aproximadamente a 1 metro. Portanto, aqui temos as medidas. 100 côvados seriam os 50 metros, 50 côvados 25 metros e 5 côvados de altura, os 2 metros e meio. Portanto, estas eram as medidas do átrio ou do pátio. Apocalipse 19, 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A cerca de linho representa a justiça de Cristo, que envolve todo o plano de salvação e se manifesta em todos os aspectos da vida do crente. Êxodo 27, 16. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Que características devia ter o tabernáculo? Êxodo 26. Então a profundidade 13 metros e 50, a largura 6 metros e a altura 5 metros. Foi construído com tábuas de madeira de acácia, coberto de ouro. Esses dois materiais simbolizam a união do divino e do humano em Cristo. A madeira simbolizava Cristo como homem e o ouro, Cristo como Deus. O tabernáculo estava coberto por 4 tecidos. Do lado de fora, com pele de texugo, castanha e preta, sem grande aparência, representava a humanidade de Cristo. A pele de carneiro, tingida de vermelho, simbolizava o sofrimento de Cristo. A pele de cabra branco representava a pureza de Cristo. E o linho torcido, azul, púrpura e carmesim, do vestido dos reis, representava Cristo como Rei. O tabernáculo estava dividido em 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo.
No lugar santo tínhamos 3 utensílios, o candeeiro, a mesa dos pães e o altar do incenso, e no lugar santíssimo tínhamos a arca da aliança. Aqui temos então o candeeiro de 7 braços, a mesa com os pães da proposição, o altar do incenso e a arca da aliança. Aqui podemos ver os utensílios mais próximos para termos uma ideia. Vamos analisar agora, em relação ao tabernáculo, 7 elementos que se projetam para o nosso tempo. A porta do átrio, que era larga e era muito bela, a quem representa? João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. A única entrada para o Pai. Era esta a porta que é Jesus. E porquê que esta porta no tabernáculo era tão larga? Simbolizava que a salvação estava aberta para todas as pessoas. Deus não quer que ninguém fique à porta, quer salvar todo o mundo. E por isso é que esta porta tinha aproximadamente 10 metros de largura. Possuía também 4 colunas. Estas 4 colunas simbolizavam Jesus nos 4 evangelhos. O altar de sacrifícios era um símbolo do Calvário. Como chamou João àquele que ia ser sacrificado ali? João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E neste sacrifício devia-se usar um animal perfeito, sem mancha. Cristo não teve pecado. Então o pecador, colocando a mão na cabeça do animal, transferia a sua culpa para o inocente que morria em seu lugar. Todos nós destruímos as nossas vidas por causa dos nossos pecados e fomos condenados à morte. Existe apenas uma maneira de escapar: encontrar um substituto que morra em nosso lugar, um inocente. E a boa notícia é que Cristo já se sacrificou por cada um de nós. Agora cabe-nos aceitar essa oferta vicária e a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. O lavatório de bronze era um símbolo da purificação mediante água. O que devemos receber para que sejam lavados os nossos pecados? Atos 22:16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Portanto, nos dias de hoje já não temos o altar ou a pia para nos lavarmos, mas sim temos o batismo. Então, o batismo é um símbolo daquilo que se fazia no Antigo Testamento. O batismo é um símbolo de que nós tomamos a decisão de morrer para os pecados e agora nascemos uma nova criatura para servir o Senhor. E já não somos nós que habitamos, mas sim é Jesus que habita em nós. Quem é a água da vida? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4:14. Portanto, a água é Jesus. O candeeiro de 7 braços estava forjado numa única peça de ouro. Quem representa a luz? João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, a luz é Jesus também. E Deus ilumina-nos através da sua palavra. O óleo que era utilizado no candeeiro representa o Espírito Santo. E quando Cristo e o Espírito Santo habitam em nós, nós também poderemos ser a luz do mundo. Os braços do candeeiro, que eram 7, representavam a igreja pela qual Cristo ilumina o mundo.
A mesa com os pães da proposição, a quem simbolizam os pães? João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Portanto, o pão representa a Jesus. E o que deseja Jesus que façamos para que Ele possa jantar conosco? É interessante Apocalipse 3,20 que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está pronto para sentar conosco. A nós cabe-nos abrir a porta do nosso coração para que Ele possa entrar. Ele quer alimentar-nos com a sua palavra e ajudar-nos em nosso crescimento espiritual. O altar do incenso, a quem representa? Salmos 141, 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Portanto, o altar do incenso simbolizava a oração dos santos. E somente através de Jesus as nossas orações podem chegar ao Pai com um perfume agradável. E o incenso, que era queimado de manhã e à tarde, representam o culto familiar que cada um de nós deve fazer nas nossas famílias, pela manhã e pela noite. O que havia no lugar santíssimo atrás do véu? Hebreus 9, 4 a 5. E a arca da aliança, coberta de ouro em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Portanto, depois do último véu, estava então a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simboliza o trono de Deus. As tábuas da aliança, isto é, os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus e que estavam dentro da arca, são a base de seu trono e o reflexo de seu caráter. A tampa, feita de ouro maciço, era chamada de propiciatório. Era a sede da misericórdia de Deus. Em cima do propiciatório haviam 2 querubins, que eram 2 anjos, com suas asas estendidas e com a cara virada para baixo, representando os anjos que estão ao lado do trono de Deus. Isto é um símbolo geral da santidade de Deus. Conclusão. Os elementos do santuário mostram-nos o plano de Deus para a salvação do homem. De que maneira podemos aproximar-nos de Jesus? Hebreus 4, 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Portanto, devemos ir com confiança, sem medo, porque o Senhor tem a vontade, tem o desejo de nos salvar. Não temamos porque sejamos pecadores. Vaiamos a Cristo como estamos e Ele vai nos dar a força, o valor, a confiança, a fortaleza para nós conseguirmos abandonar os pecados. É interessante porque se nós analisarmos os utensílios do santuário, nós vemos como eles estavam colocados em forma de cruz. Vemos a porta, onde Cristo nos faz um chamado a entrar. Temos o altar, que nos indica que Cristo morreu em nosso lugar. Temos o lavatório, onde diz que Cristo quer lavar-nos do pecado. O candeeiro, Cristo quer iluminar a nossa vida através do seu Espírito. A mesa dos pães, Cristo quer alimentar-nos com a sua presença e comunicar conosco através da sua palavra. O altar do incenso, Cristo leva as nossas orações diante do Pai. E a Arca da Aliança, finalmente, que simboliza o trono de Deus, onde Deus nos mostra a sua misericórdia e a sua lei, e que estas são a base do seu governo. E é interessante porque nós vemos que existem 3 portas,
Existe a porta para o pátio, existe a porta para o lugar santo e existe a porta para o lugar santíssimo. Estas 3 portas, cada uma delas tinha um nome. A primeira porta chamava-se Caminho. A segunda porta chamava-se Verdade. E a terceira porta chamava-se Vida. E se bem se recordam, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é uma declaração realmente forte e poderosa. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. É um todo para nós. E sem Ele nós nunca poderíamos ser felizes, nem tampouco poderíamos alcançar a vida eterna. Quero o Senhor ajudar-nos a valorizar o sacrifício que Ele fez por nós. Porque todos estes elementos no santuário apontavam para esse sacrifício vicário que Jesus fez por cada um de nós pecadores. Jesus Cristo é o centro das Escrituras, revelado no Antigo Testamento mediante estes símbolos e no Novo mediante a sua vida. Portanto, podemos dizer obrigado, Senhor, por teu grande amor, porque Deus preparou um plano para a salvação do homem. Depois do pecado, Deus tinha esse plano da salvação já estabelecido para que a raça humana, a raça caída, pudesse ser salva. E então Jesus, sendo Deus, reduziu-se à forma de humano, assumiu a forma de servo para nos servir a nós, Ele que era o Rei dos Reis, e desta maneira entregar a sua vida por cada um de nós. Ele que nunca pecou, e a morte que nos correspondia a cada um de nós, Ele acabou por morrer. E a vida que nós deveríamos ter vivido perfeita, Ele viveu-a por nós. Portanto, agradecemos ao nosso Senhor por esse amor tão grande. Amém.